Oi pessoal, hoje eu quero conversar sobre algo muito importante aqui com vocês, principalmente porque nós estamos vivendo um tempo onde o Ministério Infantil está cada vez mais bonito visualmente, mas nem sempre mais profundo espiritualmente. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara: não existe problema em fazer aulas bonitas. Eu amo a criatividade, amo recursos, amo atividades, mas a pergunta que toda professora do Ministério Infantil precisa fazer é: o que realmente não pode faltar numa aula infantil cristã? Porque uma aula pode ser bem decorada, estar linda, ter brincadeiras, painéis, dinâmicas, lembrancinhas e ainda assim não conduzir a criança para perto de Deus. E o nosso chamado vai além de entreter crianças. Nós estamos discipulando vidas. Tem uma passagem que mexe muito comigo quando Jesus ensinava através de parábolas. Jesus Cristo não tinha projetor, não tinha impressão, não tinha palco infantil, mas ele tinha verdade. E olha como Jesus ensinava, usando sementes, pescadores, ovelhas, usando moedas, usando árvores, pão, luz, situações do cotidiano daquela época. Jesus transformava coisas simples em pontes para ensinar as verdades eternas. E isso ensina muito para a gente, porque às vezes pensamos: quando eu tiver mais recursos, minhas aulas serão melhores. Mas uma aula infantil cristã começa muito antes do recurso, ela começa no coração da professora. Então hoje eu quero compartilhar coisas que nunca podem faltar numa aula infantil cristã. E a primeira delas é a palavra de Deus. Isso parece óbvio, mas hoje existe um risco muito grande de transformarmos o ministério infantil apenas em entretenimento religioso. A criança brinca, pinta, corre, se diverte, mas sai sem conhecer a palavra de Deus. E não é isso que Deus espera da gente, tá? Uma aula infantil cristã precisa ter Bíblia, precisa ter verdades, precisa ensinar quem Deus é. Mesmo de forma simples, porque criança entende muito mais do que imaginamos. A Bíblia fala em Deuteronômio sobre ensinar a palavra sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o ensino bíblico sempre foi algo contínuo, intencional e presente. Outra coisa que nunca pode faltar: linguagem compreensível. Às vezes a professora ama tanto a Bíblia que explica como se estivesse preparando para adultos, mas Jesus simplificava verdades profundas. Isso é didática, isso é amor. Ensinar crianças não é diminuir a palavra, é tornar a palavra acessível. Então, ao invés de propiciação, redenção, santificação, explique de maneira que a criança visualize, use exemplos, faça perguntas, conte situações, mostre objetos. A criança aprende muito através do concreto. Isso já é estudado há muitos anos na educação infantil. A aprendizagem infantil acontece muito através da participação do visual, da repetição, das emoções, do movimento. Por isso, Jesus usava parábolas. Ele desenhava imagens na mente das pessoas. Outra coisa que nunca pode faltar é a participação infantil. As crianças não aprendem apenas ouvindo, elas aprendem participando, e isso muda a dinâmica da aula. Então faça perguntas. Quem aqui já sentiu medo? O que você faria? Quem lembra dessa parte? Use versículos com gestos. Chame crianças para te ajudar. Faça pequenas interações durante a sua aula, porque quando a criança participa, ela se conecta emocionalmente com aquilo que você está ensinando. E sabe de uma coisa muito importante? As crianças lembram mais de como se sentiram durante a aula do que da decoração da sala. Elas se lembram se foram acolhidas, se foram vistas, se foram ouvidas, se sentiram seguras durante a aula, se alguma coisa demonstrou amor a elas. Então, outra coisa que nunca pode faltar é o acolhimento, principalmente no ministério infantil. Tem criança que chega carente, agitada, triste, se sentindo rejeitada, sem atenção em casa. E às vezes a igreja é o único lugar onde ela recebe abraço, escuta e cuidado. Isso é muito sério. Jesus acolhia crianças, enquanto muitos enxergavam apenas barulho, Jesus enxergava valor. E eu acho isso lindo, porque o ministério infantil não trabalha apenas com comportamento. Nós trabalhamos com vidas.
Outra coisa essencial, intencionalidade espiritual. Nem toda atividade ensina, nem toda brincadeira discipula. Então a professora precisa se perguntar: essas atividades aproximam a criança da mensagem bíblica ou apenas ocupa tempo? Porque existe diferença. A criatividade precisa servir ao propósito. Não adianta uma aula super elaborada sem verdade bíblica. Uma aula simples, cheia da palavra, pode transformar uma criança para sempre. E aqui eu quero falar com professoras que se sentem insuficientes. Talvez você olhe para grandes igrejas e pensa: eu nunca vou conseguir fazer assim. Mas lembra de algo importante. Deus sempre trabalhou através da simplicidade. Davi tinha uma pedra, Moisés tinha uma vara, os discípulos tinham poucos pães e peixes e Jesus multiplicava. Então não despreze aquilo que você já tem. Talvez hoje você tenha uma Bíblia, algumas crianças, uma sala simples e à disposição para ensinar. Isso já tem muito valor no reino de Deus. Porque o mais importante nunca foi a estrutura, sempre foi a presença de Deus e a verdade sendo ensinada. Outra coisa que nunca pode faltar é a oração. A gente prepara a atividade, organiza a sala, faz planejamento, mas às vezes esquece da parte espiritual. Ministério infantil não é apenas educação, é discipulado. Ore pelas suas crianças, ore antes da aula, ore durante a semana, ore pelos nomes delas, porque existe algo poderoso quando uma professora ensina cheia da palavra de Deus, cheia da presença de Deus. E também nunca pode faltar o amor genuíno pelas crianças. As crianças percebem quando alguém ama estar ali com elas. Elas percebem quando a professora está presente de verdade. E discipulado infantil acontece muito no vínculo. Às vezes uma frase simples marca uma criança por anos. Às vezes uma oração simples muda o coração delas. Você talvez nunca veja todos os frutos agora, mas sementes estão sendo plantadas. Tem uma passagem linda na Bíblia sobre Timóteo. A Bíblia diz que desde criança ele conhecia as Escrituras. Olha a força disso. Alguém ensinou, alguém discipulou, alguém plantou. E talvez hoje você esteja fazendo exatamente isso sem perceber a dimensão. Então, se um dia você pensar: minhas aulas estão simples demais, lembre-se disso. Uma professora cheia da palavra de Deus pode marcar uma geração. Mesmo sem muitos recursos, mesmo numa igreja pequena, mesmo com poucas ferramentas, porque o que transforma vidas não é perfeição estética, é verdade com amor. E se você deseja aprender mais sobre ensino infantil, preparação de aulas e discipulado de crianças, eu tenho o curso Ministério Infantil com Propósito, onde eu compartilho ferramentas práticas e direcionamento para professores e líderes. E para quem procura materiais prontos e recursos criativos para facilitar a rotina no Ministério Infantil, também conheça a loja Visuais Bíblicos, com arquivos digitais feitos com muito carinho para ajudar o ensino bíblico infantil. E claro, se inscreva no canal para continuar aprendendo mais e mais sobre o Ministério Infantil, discipulado infantil e ensino bíblico para as crianças. Obrigada por tua companhia até aqui, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.